A gente vai falar agora sobre as propostas dos candidatos a presidente da República para o meio ambiente. E a gente convidou para fazer essa análise o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Ele que está voltando de férias hoje, né, Wagner? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Descansou bastante, Marilu, Wagner? Deu para descansar um pouquinho, estava precisando, viu? Foi um semestre muito intenso aí, enfim, estava precisando parar um pouquinho, assim. A gente para, mas não para muito, né? Porque a gente continua observando tudo que está acontecendo no entorno, mas pelo menos os compromissos diminuem, dá para pensar um pouquinho sobre o que está vendo. É bom. Exatamente. Então, Wagner, vamos falar aqui, na realidade, né, as propostas, os principais presidenciáveis, né, na área do meio ambiente. O que você pode adiantar para a gente, né? O que eles estão pensando para esse importante setor aqui do Brasil, meio ambiente? Veja, Marilu, primeiro tem uma surpresa, que eu diria até decepcionante no caso do candidato Ciro Gomes, porque ele associa a possibilidade de ter o desenvolvimento sustentável vinculado ao agronegócio. Isso também está presente no projeto da Simone, né? É curioso, porque nós sabemos que, no caso da Simone, é uma surpresa, né? Ela de fato representa esse segmento, então, mas no caso do Ciro, isso gera surpresa, porque, de alguma maneira, né, ele não havia até então se tornado um porta-voz também desse segmento, eu diria. E o que é lamentável, do meu ponto de vista, dada a sua trajetória. E por que há uma incompatibilidade? Nós sabemos que no modelo atual do agronegócio, a possibilidade de sustentabilidade simplesmente não existe, né? E que pese nós temos aí um segmento do agronegócio importante, que tem clareza das demandas socioambientais, né? O modelo em si, ele é altamente impactante, porque ele é altamente dependente, por exemplo, da monocultura, que é absolutamente antiambiental. Ele é absolutamente dependente no modelo atual dos agrotóxicos, que é absolutamente antiambiental, e é também altamente dependente de volumes muito elevados de água, né? Então, você tem aí só 3 premissas, né? Poderia elencar outras, que mostram que essa ideia de sustentabilidade com o agronegócio ela é absolutamente incompatível. Isso, do meu ponto de vista, compromete claramente as propostas desses 2 candidatos, né? Em relação ao presidente que está lá em Brasília, não há nenhuma grande novidade, né? Ele, por razões de, eu até diria, obrigação, né, para tentar mostrar uma resposta para o exterior, diz que vai proteger a Amazônia, salvaguardar a Amazônia, mas se for do jeito que está fazendo até agora, não há de fato nenhuma mudança. Ele não tem nenhuma política delineada claramente, mostrando o que ele vai mudar em relação ao que está acontecendo com a situação da Amazônia atualmente. Então, estamos acompanhando aí, infelizmente, né, os avanços do desmatamento a cada mês, recorde sobre recorde, lamentavelmente. Outro aspecto que ele ressalta, né, isso também teria talvez para inglês ver, é que vai valorizar as comunidades tradicionais e usa até a palavra justiça ambiental, né? Eu fiquei achando curioso qual o entendimento que esse indivíduo, que a equipe que escreveu esse documento tem sobre justiça ambiental, dadas as injustiças ambientais promovidas ao longo de 4 anos, né? Então, me parece mais um documento para apresentar para o público externo, já que o público interno no Brasil, infelizmente, não costuma levar muito em conta ainda, né, as pautas socioambientais, e isso me parece, de fato, algo a ser debatido, né? Bom, o que eles chamam de, entendem por justiça ambiental? Na literatura nós conhecemos, combater, de fato, as injustiças sociais que estão associadas, de alguma forma, né, às questões ambientais, como, por exemplo, falta de saneamento, ausência de serviços como coleta de resíduo, ser afetado por ações ambientais de maneira desigual de acordo com a sua condição social, né? Então, no caso de eventos extremos, em caso de, por exemplo, contaminação, enfim, nós sabemos que as comunidades mais pobres acabam sendo as mais afetadas. Isso vai ser combatido, vai ser mudado? De que forma? Só escrever lá, mas à luz do que se praticou, né, até então, desde quando ele tomou posse, a gente não vê, claramente, a gente vê uma incoerência, né, entre o que está escrito e as práticas adotadas. E o candidato Lula, que é o que está... Wagner, antes da gente passar para o Lula, eu só quero lembrar aqui
eu pensei algumas frases, né, desse candidato que você acabou de falar, né, porque como a gente está falando de meio ambiente, só lembrar, né, que em 2020, lá na ONU, ele disse, né, que os incêndios florestais, né, eram atribuídos a índios e caboclos, né, e disse que aconteceram em áreas já desmatadas, né, e que o Brasil é vítima de desinformação sobre o meio ambiente. Uma outra que eu pensei aqui, uma outra frase desse candidato, né, que foi inclusive no final do ano passado, ele classificou as notícias negativas sobre a Amazônia como charopada. Né? Então, enfim, esse é o candidato, né, Bolsonaro. Mas diga lá, Wagner, vamos continuar agora. Pois é, O o próximo que candidato. confirma, até agradeço as suas lembranças importantes, porque confirma esse descompasso entre o que está na letra, né, e a prática, que eu acho que é o que quem vai votar tem que ter muita clareza disso tudo, né? Isso me parece, de fato, muito importante. Então, foi muito bom você trazer de volta esse passado recente desse cidadão aí. E com relação ao candidato Lula, a gente tem, de fato, Agora, uma preocupação muito explícita na reconstrução das instituições, o que me parece necessário e fundamental, né? E aí ele cita claramente o IBAMA, o ICMBio, a própria FUNAI, enfim, ao citar a FUNAI, do meu ponto de vista, acerta também, porque sinaliza e reconhece a importância dos povos originários, que na verdade são quem mais conserva o ambiente do Brasil, né? Com uma perspectiva socioambiental. E mais recentemente, a partir de um diálogo com a ex-ministra Marina Silva, que agora é candidata também a deputada, enfim, deputada federal, ele acena também com a possibilidade de, claramente, né, criar uma autoridade nacional para a mudança climática, e mais que isso, aí me parece algo interessante, que talvez inspirado por o que está acontecendo nos Estados Unidos da América e mesmo na União Europeia, aponta que a mudança climática vai ser algo que vai transcender a todos os ministérios, de alguma maneira vai ser uma diretriz que vai levar em conta as políticas públicas dos demais ministérios. Enfim, isso me parece também importante, né? E que vai além de uma simples sinalização externa. Quando você fala, nós vamos fazer políticas envolvendo, por exemplo, infraestrutura urbana, etc., ponderando as mudanças climáticas, isso implica necessariamente em considerar esse cenário, né, que já está posto aí de alterações climáticas com implicações seríssimas, por exemplo, regime de chuva, etc., etc., etc. Então, me parece também um pouco mais adequado, né, entre os anteriores. Enfim, essa seria uma leitura claramente, né, um pouco ágil, né, mas, enfim, as linhas gerais que estão postas aí. Mas todos eles falam de meio ambiente, já é uma novidade interessante, né? Na eleição de 2018, a gente já comentava aqui, não sei se você se lembra, até fui recuperar especialmente essa coluna, o indivíduo que acabou ganhando a eleição, ele tinha 18 telas, né, de um PowerPoint, e o meio ambiente nem era citado naquele momento, né? Dessa vez ele teve que reconhecer, usou até palavras importantes, né, que tem um apelo acadêmico fundamental, como justiça ambiental, mas a prática que ele mostrou ao longo dos 4 anos, de fato, mostra que essa questão está sendo, na verdade, levantada para constar de um item de programa que provavelmente ele não vai considerar em caso de ser reeleito, né? Espero que isso não ocorra. Bom, só a ideia também do candidato Lula em criar o Ministério Indígena, com certeza deve afetar positivamente o meio ambiente, né, Wagner? Veja, Marilu, de fato é uma sinalização de que reconhece a importância dos povos originários, né? E para quem está envolvido com as questões socioambientais é muito importante, porque nós sabemos que nas unidades, né, onde a FUNAI atuou e as terras indígenas estão funcionando, a conservação ambiental ela é muito melhor, inclusive que nas próprias áreas que o governo federal tem responsabilidade, né? Existem vários estudos que mostram isso. Então, essa associação da sócio, porque se o Brasil tem muita biodiversidade, o que é uma vantagem importante, nós temos também a sociodiversidade, que é justamente essa composição bastante interessante e importante dos povos originários, que qualificam ainda mais o nosso conhecimento sobre a biodiversidade, né? Então, é também interessante saber que esses povos originários sabem como manipular, sabem como manter a floresta em pé, né? Sabem como, inclusive, possibilitar o uso de alguns recursos naturais de maneira não impactante, né? Que fazem isso há séculos, e isso tudo pode ser, de alguma maneira, retrabalhado, redefinido, né? A partir desse ministério, e, ao mesmo tempo, garantir a salvaguarda das tradições, dos costumes, né? Dos modos de vida alternativos, com um novo modelo de organização social que nós vamos ter que ter, né? Isso me parece fundamental, né? E o fato de todos os candidatos reconhecerem o meio ambiente como uma questão importante já é um avanço. Comparado a 2018, por exemplo, já é um avanço. Até a extrema-direita teve que reconhecer, né? E isso não é pouco. Queria realçar que a Simone Tebet, por exemplo, ela
curiosamente, né, ela propõe a recuperação do Plano Amazônia, né, Fundo Amazônia, desculpe, que é algo fundamental, né, e é simplesmente uma retomada de um instrumento que já está aí posto e que o atual governo, por exemplo, simplesmente ignorou, criou uma série de entraves para que ele pudesse funcionar. Então, se nós pudéssemos pensar um pouquinho de cada um, acho que teríamos aí um modelo talvez um pouco mais interessante, né? Mas certamente a gente enxerga hoje a pauta ambiental presente em todos os programas, o que é desse aspecto importante. Agora, o que vai ser feito em caso de vitória por cada um desses indivíduos, aí a história é que vai nos mostrar, né? Eu, pessoalmente, acredito que, em caso de reeleição do atual presidente, essa ideia de justiça ambiental está muito longe do que foi praticado, né? Então, eu acho que é, de fato, uma palavra importante que alguém achou fundamental colocar lá, e claramente que isso tem um apelo, né? Mas se for traduzido para o inglês, etc., difundido em fóruns internacionais, tem algum apelo, mas a prática mostra que está muito longe desse tipo de situação, por exemplo. Infelizmente, eu diria. Exato. Quando a gente está falando também das comunidades indígenas, né, a gente percebe, a gente já ouviu, né, aquela história, não, os indígenas podem explorar também as riquezas, os minérios estratégicos, então fazer com que os índios se comportem, né, como os brancos, enfim, sem aquela tradição. Existe aqui a Soraya Tronic que está propondo isso também, né? Enfim, aliás, está bem próximo ao que o Bolsonaro também propõe. Como é que você vê, né, essa ideia, né, de fazer com que os indígenas, né, as populações indígenas se comportem, né, como os exploradores, enfim, como os garimpeiros? No mínimo, desrespeitosa às tradições dos povos originários, né, Marilu? Acho que é algo que a gente tem que ter muito cuidado, né, ao envolver uma maneira de olhar o mundo distinta da nossa na forma predominante que é o extrativismo de alto impacto, né? A extração mineral, como é posta hoje, ela é inviável, nós sabemos disso. Inclusive, existem já pesquisas, né, que mostram que é preciso não exaurir as reservas, que é preciso ter cuidado, por exemplo, com o assoreamento de copos d'água quando da mineração. Ao mesmo tempo, também sabemos que é necessário manter a mineração, porque parte dos objetos que nós precisam ser extraídos, né? A matéria-prima vem da natureza, vem de processos que estão aí acumulados por anos de processos geológicos, em grande parte das vezes. Então, essa equação é difícil de ser resolvida, mas não é, na verdade, tornando os povos originários também exploradores de alto impacto, né, que nós vamos tornar essa equação mais fácil de ser resolvida e assimilada. Né? Do meu ponto de vista, o que nós teríamos que aprender com os povos originários é conhecer alguns materiais que eles utilizam, né, e de que maneira que esses materiais podem ter um uso mais ampliado para uma escala maior, quando nós estamos falando, por exemplo, de áreas urbanas, por exemplo. Né? Então, é aprender com os índios, não querer torná-los, né, repetidores de práticas que são aí já hoje se mostram absolutamente inadequadas para os ritmos socioambientais. Porque o que está posto hoje, Marilu, na verdade, é uma questão de ritmo de apropriação da natureza, né? Nós temos aí processos históricos de alguns milhões de anos que deixaram um legado que são os minerais, etc. E estamos usando isso de maneira extremamente acelerada, né? Os povos originários, eles até usam alguns minerais, né? Mas um ritmo muito diferente, né? E a própria forma de organização social faz com que eles não precisem de tantos materiais como nós precisamos, por exemplo. Esse é um ensinamento que nós temos que ter claro para que a gente possa ter aí um mundo diferente para o século XXI, né? A gente fala em século XXI, mas já passou um quinto do século XXI, né? Estamos em 2022, enfim, é mais de um quinto, na verdade. Então, é preciso, sim, já balizar claramente, né, mudanças fundamentais, né? O mundo não comporta mais manter esse padrão de acumulação absurdo, com exploração absurda também de recursos naturais, porque está gerando impactos de grande monta, e essa é a questão que tem que ser combatida. Transformar os povos originários em mais um ator nessa direção me parece um erro grave, além do desrespeito fundamental às suas práticas e tradições, que não incluem esse tipo de situação. Ao contrário, né? Eles têm, de fato, a manipulação de materiais, sim, mas uma escala muito diferente e uma diversidade de materiais muito diferente, né? Muito menos envolvidos com, por exemplo, os metálicos, né? Eles têm materiais de outra natureza, até orgânicos, em maior escala. Né? Eu dou um exemplo dos meus alunos, né, quando a gente vai comentar adereço como brinco, etc. Os povos originários, em geral, usam penas, usam madeira, né? No Ocidente, a tradição vem de longa data também de usar metais. Isso me parece já uma grande... Parece singelo, mas não é. Mostra claramente quem está tendo uma maior demanda por materiais, aí você tem que associar, evidentemente, energia, né, para você tirar o material e processá-lo
Um metal é muito mais energia, por exemplo, que você pegar madeira e simplesmente manipular, adorná-la para deixar com um adereço que você quer dar algum significado. Então, isso me parece, na verdade, um grande erro, né, que a candidata propõe e que, de alguma maneira, o presidente atual reafirma. Uhum, exato. Bom, a gente já está com o tempo aqui esgotado, né, Wagner? Mas só acrescentando esse encontro, né, do Lula com a Marina, já aproveitou também a Marina em relação a Marina Silva, né, dizendo que nenhuma igreja foi fechada pelo Lula, né? Quer dizer, esse encontro, né, deles, já que ela representa aí uma força do meio ambiente no Brasil, na realidade aproveitou para combater fake news, né, que ainda está rolando, dizendo que o Lula pode fazer, enfim, esse fechamento, e realmente esse encontro, além de acrescentar, né, nessa luta em favor do meio ambiente, também ajuda a combater fake news, né? Só para acrescentar essa questão também acho importante, né, Wagner? Sem dúvida, muito importante. Eu queria lembrar que quando o Lula foi eleito na primeira vez, em 2002, a Marina Silva foi a primeira ministra anunciada por ele. Ele estava em viagem fora do país e anunciou a Marina como ministra de Meio Ambiente na época, né? E naquele momento houve uma comemoração muito grande, todos nós que atuamos, militamos, já era professor desse tema na época, e foi, puxa, Marina, que bom, havia uma grande suspeita, havia também a expectativa que o professor Aziz Absaber, geógrafo, né, também fosse indicado, ele até ficou um pouco inquieto com isso tudo. Então, veja, essa relação ser retomada agora, né, ela requalifica, do meu ponto de vista, a pauta ambiental, né, do eventual governo Lula, e ao mesmo tempo é importante, né, traz também todo esse eleitorado evangélico para próximo, evidentemente combatendo essa série de inverdades que são divulgadas hoje com grande velocidade por conta dos meios das redes sociais. Então, é de fato um ganho importante, né, e ganha também o Brasil e a nossa Constituição, que prevê claramente que temos que preservar o ambiente atual e para as gerações futuras. Então, é muito bom esse retorno, ver os dois juntos, fiquei pessoalmente muito contente. Wagner, lembrando Marina Silva, né, evangélica, por isso que a gente está aqui relembrando. Wagner, muitíssimo obrigada pela tua participação, bom retorno aí das tuas férias e até a próxima semana. Beijo para você. Até a próxima. Até a próxima. A gente falou aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.